Olá, estou de volta para darmos continuidade na nossa trajetória rumo à SpaceX. A aula de hoje vai tratar de processos de formação de palavras. Vamos tratar apenas dos dois maiores processos, os processos de derivação, seus subprocessos, e a composição nos seus dois tipos. Vai ser uma aula muito interessante, então me acompanhe, por favor. Como eu disse na introdução dessa aula, na nossa língua, na língua portuguesa, são dois os grandes processos de formação de palavras, os processos de derivação e composição. São chamados de processos vernáculos porque usam elementos da própria língua, porque nós teremos outros processos que veremos na próxima aula, como o hibridismo, o próprio empréstimo linguístico, o estrangeirismo, que são processos de formação de palavras que se utilizam de elementos de outras línguas. Entretanto, a derivação e a composição são os processos que utilizam elementos da nossa língua. Derivação. Derivação significa formar palavras a partir de outras já existentes na língua. Então, para que haja palavras derivadas, nós teremos que ter um elemento primeiro, chamado de palavra primitiva. Então, a palavra primitiva será aquela palavra a partir da qual outras palavras serão derivadas. E nós veremos, porque já estudamos isso na aula passada, em estrutura da palavra, que as palavras derivadas vão ter um mesmo radical da palavra primitiva. É isso que eu digo aí, né? E exemplifico por meio da palavra pedra. Eu formei a partir de pedra, palavra primitiva pedreiro, pedreira, pedrada e apedrejamento. Vejam que nessas quatro palavras derivadas eu tenho o mesmo radical de pedra, que é pedre. Agora que já sabemos o que é derivação, que é um processo por meio do qual palavras são formadas a partir de outra já existente, nós vamos ver quais são os elementos constitutivos da derivação. O primeiro elemento que encontramos aqui é chamado de base ou radical, mais conhecido como radical, que é a palavra ou parte dessa palavra a partir da qual outras palavras podem ser formadas dentro da língua. Então, ali eu tenho menino, eu retiro a vogal temática O e acrescento os sufixos, outros elementos que nós veremos daqui a pouco, que vão até originar um tipo de derivação, mas que já são conhecidos nossos porque já os estudamos. Então, a partir de menino eu fiz meninada, meninice, meninote. Agora estamos vendo os afixos, nossos conhecidos também porque já os estudamos em estrutura das palavras. Afixos, como nós vimos, são aquelas formas presas que podem ocorrer ou antes do radical ou depois do radical. Se ocorrerem antes, são chamados de prefixos. Se ocorrerem depois, são chamados de sufixos. Então, aí eu formei por prefixos infeliz, pré-vestibular e moral. E por sufixos sorveteiro, habilidade, arrumação. A partir desses elementos e a partir da ordem de ocorrência deles, nós vamos ter os tipos de derivação. Então, nós vamos estudar aí o primeiro tipo, derivação prefixal, que é aquele processo de derivação que é formado por prefixo mais radical. Apresento 3 exemplos: infelicidade, desgosto, rever. Vejam que o afixo ocorre antes da palavra. Então, nós temos da palavra felicidade, da palavra desgosto e da palavra ver. Então, nós temos aí palavras formadas por derivação prefixal. É interessante, né, que na derivação prefixal, a palavra derivada é obrigatoriamente da mesma classe de palavras da palavra primitiva. Felicidade é substantivo, infelicidade é substantivo. Desgosto. Gosto é substantivo, desgosto é substantivo. Rever. Ver é verbo, rever também é verbo. Derivação sufixal, formada por radical mais sufixo. Aí o sufixo ocorre depois do radical. Livraria.
eu tomei a palavra livro e acrescentei o sufixo aria. Em cantor, eu peguei o radical cante e o sufixo agentivo or, que vai estar, né, em outras palavras, como inventor, por exemplo. Jornalista, como a palavra é oxítona, jornal, eu só acrescentei o sufixo ista. Então, formei por derivação sufixal. Livraria, cantor, jornalista. Agora eu tenho a derivação prefixal sufixal, que é formada por prefixo, radical e sufixo simultaneamente. Então eu tenho aí a palavra deslealdade, a palavra imoralidade, a palavra anormalidade. Mas vejam que eu coloquei antes a palavra desleal e depois a palavra lealdade, aí na palavra deslealdade, mostrando que eu formei primeiro desleal e depois deslealdade, ou lealdade e depois deslealdade. O interessante é que, na derivação prefixal-sufixal, repare, se eu retirar o prefixo da palavra formada por derivação prefixal-sufixal, eu ainda terei a palavra lealdade formada por sufixo. Se eu retirar o sufixo, eu ainda assim terei a palavra desleal formada por prefixo. A mesma coisa na palavra imoralidade. Veja, se eu retirar o prefixo, eu tenho a palavra formada por sufixação moralidade. Se eu retirar o sufixo, eu vou ter a palavra imoral formada por prefixação. E assim vai para anormal, anormalidade, normalidade. Vejam, se eu retirar o prefixo de anormalidade, eu terei a palavra normalidade formada por sufixo. Se eu tirar o sufixo dade, eu terei a palavra anormal formada por prefixação. É essa que vai ser a diferença entre a palavra formada por derivação prefixal e o próximo tipo de derivação. Essa observação importante é que eu vou demonstrar no próximo slide. Note que na derivação prefixal-sufixal as palavras são formadas em dois níveis diferentes. Isso pode ser comprovado, né, quando se verifica que as palavras formadas podem ser formadas primeiramente por derivação prefixal e depois por derivação sufixal ou vice-versa, conforme eu demonstrei. Agora vejam aqui na derivação parassintética. Vejam que os elementos constitutivos são os mesmos da derivação prefixal-sufixal. Eu tenho prefixo, radical mais sufixo. Mas vejam a diferença. Ou eu tenho a palavra formada ao mesmo tempo e obrigatoriamente por prefixo ou por sufixo, ou eu não tenho. Veja, eu tenho acorrentar, ok, entardecer, ok, esclarecer, ok. Mas eu não tenho acorrente, nem correntar. Eu não tenho entarde, nem entardecer. Eu não tenho esclar, nem clarecer. Na derivação prefixal-sufixal, eu podia retirar o prefixo, que eu tinha uma palavra formada por sufixação, ou retirar o sufixo, que eu tinha uma palavra formada por prefixação. Mas na derivação parassintética, prefixo e sufixo ocorrem obrigatoriamente juntos, simultaneamente, para que a palavra derivada por meio deles possa existir, ou seja, a formação da palavra se deu com a colocação de prefixo e sufixo simultaneamente, sob pena de ela não poder existir como derivada. Aqui nesse slide eu explico exatamente isso. Note que na derivação parassintética, para que haja a formação de uma nova palavra, necessariamente é imprescindível, é necessário, é fundamental que prefixo e sufixo ocorram simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo junto ao radical ou base, a fim de que possa haver uma palavra derivada, como acorrentar, e esclarecer e entardecer. Um tipo interessante de derivação é este que nós vamos estudar agora, a derivação regressiva. Diferentemente dos outros processos de derivação que já estudamos na aula de hoje, nos quais as palavras derivadas eram maiores do que a palavra primitiva, porque recebiam prefixo ou prefixo e sufixo ao mesmo tempo, já na derivação regressiva, a palavra derivada será menor que a palavra primitiva. É o que eu digo aí. Diferentemente dos demais tipos de derivação abordados até então, a derivação regressiva, tal como o próprio nome sugere, não se dá por acréscimo de elementos, prefixos ou sufixos,
porém por uma redução ou diminuição do número de fonemas verificada na palavra derivada em relação à primitiva que serviu de base para a sua formação. Então vejam, aí as palavras primitivas são os verbos: pescar, atacar, chorar, dançar, combater, perder. E as palavras derivadas são os substantivos derivados desses verbos: pesca de pescar, ataque de atacar, choro de chorar, dança de dançar, combate de combater, perda de perder. E já lhes digo uma coisa: como é que você vai saber se a palavra formada é realmente a derivada e não o contrário? Porque na derivação regressiva, também chamada de derivação deverbal, ou seja, derivação a partir de verbo, a palavra derivada tem que ter um sentido ativo, ou seja, de resultado ou efeito de. Então, por exemplo, pesca é ato ou efeito de pescar. Ataque é ato ou efeito de atacar. Choro é ato ou efeito de chorar. Dança é ato ou efeito de dançar. Combate, ato ou efeito de combater. E perda, ato ou efeito de perder. Então, sempre que o substantivo tiver esse significado ativo ou acional, como resultado da ação verbal, ele vai ser derivado do verbo. E vejam que ele vai ter sempre um número de fonemas menor. Se em pescar eu tenho 6 fonemas, em pesca eu tenho 5. Se em atacar eu tenho 6 fonemas, em ataque eu tenho 5 fonemas. Se em chorar eu tenho 5 fonemas, né? 1, 2, 3, 4, 5, em choro eu tenho 4, e assim por diante. Então essa é a diferença. A palavra formada por derivação regressiva ou deverbal tem um sentido ativo, acional, e é menor que o verbo, em termos de número de fonemas, é menor que o verbo do qual deriva. Vejam aí essa observação que eu lhes apresento. Note que na derivação regressiva, as palavras formadas geralmente são substantivos deverbais, ou seja, substantivos derivados de verbo. Por isso que a derivação regressiva também é denominada de derivação deverbal. Deverbal, uma palavra só. Tá certo? Observação importante. Se o substantivo denotar ação, ele é resultado de derivação regressiva, sendo o verbo uma palavra primitiva. Então, combate, ato e efeito de combater. Choro, ato e efeito de chorar. Perda, ato e efeito de perder. Ok. Se, porém, isso não ocorre, o substantivo será a palavra primitiva e o verbo correspondente será uma palavra derivada. Então, por exemplo, eu tenho âncora e tenho ancorar. Vejam, âncora é ato ou efeito de ancorar? Não. Âncora é o elemento com que se ancora. Então, nesse caso, âncora é a palavra primitiva, ancorar é o verbo derivado de ancorar, de âncora. Escudo e escudar. Escudo é o elemento que eu utilizo para me proteger, para me escudar. Então, escudo não é ato ou efeito de escudar. Escudar que é ato ou efeito de se usar um escudo. Então, escudo aí é a palavra primitiva e o verbo escudar é a palavra derivada. Telefone e telefonar. Telefone não é ato ou efeito de telefonar, é o objeto, é o aparelho por meio do qual eu telefono. Então, telefonar é que é derivado de telefone. E pregar, que é derivado de prego, porque prego não é ato ou efeito de pregar. Pregar, sim, que é a ação que eu pratico por meio da utilização de um prego. Então, neste caso, os substantivos âncora, escudo, telefone e prego são as palavras primitivas e os seus verbos, respectivamente, ancorar, escudar, telefonar e pregar, são as palavras derivadas. Outro tipo de derivação, chamado até impropriamente de derivação imprópria, porque derivação imprópria é o nome que se dá quando uma palavra sai de sua classe de palavras original e passa a funcionar em uma outra classe com uma outra função. Por isso que a derivação imprópria, mais propriamente, sem fazer trocadilho, deveria ser chamada de conversão, mudança, porque o que ocorre é isso, é a mudança de sua classe de palavra original para uma outra classe. Então vejam aí os exemplos que eu apresento. Sim, ela virá. Sim, é um advérbio de afirmação.
Agora veja um exemplo seguinte. No altar, a noiva disse um sim, que quase ninguém ouviu. O que nós tivemos aí? A transformação de um advérbio em um substantivo. Tanto é verdade que, no exemplo seguinte, ao primeiro, vejam que o sim está antecedido de um artigo indefinido, o que o caracteriza esse sim como um substantivo e não mais como um advérbio. Né? Do mesmo modo que não só a sua classe, mas a sua função muda. Sim, ela virá sim, é um advérbio e sintaticamente é um adjunto adverbial de afirmação. No altar a noiva disse um sim, esse um sim é um substantivo, mudou a classe e, além do que, é o núcleo do objeto direto. Então, o que houve aí foi uma conversão, uma mudança de classe gramatical, que é chamado, em termos de formação de palavras, de derivação imprópria. Vejam estes outros exemplos. Você está se sentindo bem? Eu usei um outro advérbio de modo aí, ó, bem. Agora vejam a frase seguinte: o bem venceu o mal. Agora, bem já é substantivo. Para não dizerem que eu só estou usando o advérbio se transformando em substantivo, vou usar agora um substantivo para se transformar em outra classe de palavras, ou um adjetivo para mudar sua classe gramatical. O homem pobre não tem onde dormir. Vejam que pobre é adjetivo. Entretanto, quando eu tenho a frase o pobre não tem onde dormir, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Nesses dois casos, né, em que bem se transforma em um substantivo, o bem, e em que pobre, adjetivo, se transforma em o pobre, substantivo, nós temos conversão, nós temos derivação imprópria. Tendo visto a derivação, nós vamos para o outro processo vernáculo de formação de palavras na língua portuguesa, que é a composição. Quando nós falamos de composição, o conceito de palavra primitiva os conceitos de palavra primitiva e de palavra derivada desaparecem, porque na composição eu não utilizo, né, prefixos nem sufixos para formar palavras. Eu não derivo palavras a partir de outras. Na composição, palavras se unem, se juntam para formar uma terceira. E vai ser o nível dessa composição, dessa junção, dessa união, dessa aproximação, que nós vamos classificar, dividir a composição em composição por justaposição e composição por aglutinação. Então, eu tenho aí o substantivo sofá mais o substantivo cama. Formei a palavra composta sofá-cama. Eu tenho o verbo gira, né, a forma verbal gira, mais o substantivo sol. Formei a palavra girassol, que denomina uma flor. Então, a partir daí, nós vamos ver em que se divide a composição. Na verdade, ela se divide em dois subprocessos, como falei: composição por justaposição e composição por aglutinação. Vamos a eles. Composição por justaposição ocorre quando os radicais ou as bases se unem lado a lado sem que haja alteração fonética. Então, se eu juntar palavras utilizando-me de hífen ou sem ele, e não houver perda fonética, ou seja, não houver alteração na individualidade de cada palavra formadora, essa composição será composição por justaposição, porque justapor é colocar ao lado, é fazer com que algo fique ao lado de outra coisa. Então, eu tenho bomba, relógio. Veja, bomba, relógio, não houve perda fonética alguma. Guarda-roupa, não houve perda fonética alguma. Passatempo, não houve perda fonética alguma. Mal me quer, não houve perda fonética alguma, porque eu tenho o advérbio mal, pronome me e a forma verbal quer, formando uma única palavra a partir dessas três. Vai e vem, eu tenho duas formas verbais ali que não perderam a sua individualidade fonética. Então, eu tenho aí exemplos de palavras formadas por composição por justaposição. Agora, o que eu tenho é a composição por aglutinação. Diferentemente da composição por justaposição, vejam que quando eu junto as palavras, a união se dá de maneira tão íntima que a perda de elementos ou a fusão, junção, uma união tão íntima
que pode ocorrer aí a supressão de um dos elementos. Vejam, água mais ardente, aguardente. Houve uma espécie de crase ali do A final de água com A inicial de ardente. Em plano mais alto, eu passei a ter planalto, houve a perda, a supressão do O final de plano. Em pernalta, perna alta, também tive ali uma espécie de crase, de junção de sons iguais do A final de perna com A inicial de alta. Hidroelétrica, hidrelétrica, o O final de hidro foi suprimido em razão da vogal inicial de elétrica. Quando eu tenho perda de elementos de uma das palavras que vão formar essa composição, nós temos aí exemplos de composição por aglutinação. O que nós vimos nessa aula foram dois grandes processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Mas esse assunto, processo de formação de palavras, não se esgota aí. Nas nossas próximas aulas, ou na nossa próxima aula, para ser mais específico, nós vamos ver outros processos de formação de palavras, como a abreviação ou redução. Nós vamos ver os estrangeirismos ou empréstimos linguísticos, bem como os hibridismos, a siglonimização, que são outros processos de formação de palavras. Agora é com você. Já estudamos os elementos constitutivos da palavra, a estrutura das palavras, e estudamos a derivação e a composição. Há muitos exercícios para serem feitos. Revise a aula e faça todos os exercícios. Eles serão importantes para o seu êxito na nossa caminhada rumo ao SpaceX. Boa sorte e até a próxima aula.